Caros amigos, caros camaradas, bem-vindos mais uma vez a mais um episódio da Rádio 28, a Rádio dos Supporters da Blood and Honor Portugal, a maior e mais antiga frente da resistência nacional socialista do mundo. Caros amigos, espero que tenham tido um verão em grande. Vamos arrancar para mais uma emissão, desta feita uma emissão especial de setembro. Será a nossa primeira entrevista, uma entrevista efetuada a um grande ativista da margem sul de Portugal. Ele chama-se Voz da Revolta, é bastante conhecido nos meios das redes sociais, Facebook, i5, bloggers, etc. Ouçam a entrevista, ela está bastante interessante, ele tem excelentes ideias para o movimento. Depois de ouvirem, certamente irão gostar. Depois iremos ter, daqui a 2-3 semanas, uma emissão regular de setembro, em memória e homenagem a Ian Stewart, o fundador dos Screwdriver e também fundador da Blood and Honor Internacional. Fiquem com a entrevista Voz da Revolta, nós voltamos dentro de algumas semanas. As long as the Matrix exists, the human race will never be free. A Voz da Revolta é, digamos, um alter ego, uma alcunha, um personagem que eu criei para conseguir, usando a liberdade de expressão que existe hoje em dia, conseguir dizê-lo o que tiver a dizer de forma mais direta e sem, obviamente, haver consequências contra a minha pessoa. A Voz da Revolta inicialmente foi concebido para ser uma voz contestatária relativamente a situações um pouco mais microscópicas dentro da zona da qual eu sou oriundo, nomeadamente do Seixal, nomeadamente a nível autárquico da Câmara, a nível associativo, a nível cultural, ou supostamente cultural, relativamente a várias situações que tive conhecimento, que eu próprio acabei por colaborar, e foi na sequência disso e perante uma situação que acabei por demonstrar uma outra vertente minha, nomeadamente a vertente mais política. E daí hoje em dia o termo Voz da Revolta não ser, de certa forma, identificado não só a nível local com o Seixal, embora haja muitas boas pessoas que o me conheçam por esse termo, mas neste momento já num panorama, ou pelo menos numa perspectiva um pouco mais ampliada, ou pelo menos mais generalizada. A Voz da Revolta, o que é que tem hoje para apresentar? Neste momento, como nacionalista que sou, e dados os valores, ideologias, conceitos que eu tenho relativamente à minha maneira de estar como pessoa, como português, sou neste momento já um militante do Partido Nacional Renovador, e no qual tenho neste momento um projeto, entre outros vários que eu pretendo alcançar, que é a criação de um grupo com a designação de PNR Setúbal. Grupo este que tem de, quem sabe, mais tarde ser formalizado como núcleo, mas neste momento a nossa preocupação tem a ver com a promoção de cabeça de lista do partido para o círculo eleitoral de Setúbal. E é nesse sentido que neste momento estamos a recrutar apoiantes, simpatizantes, até curiosos, pessoas realmente possam se identificar com este tipo de ideologia, com esta maneira de pensar, com os nossos ideais e, sobretudo, com a questão identitária de Portugal, português e, sobretudo, o facto de sermos sadinos do Conselho de Setúbal. Diz-me só uma coisa, qual é que são os vossos projetos para o futuro? A nível de ativismo, o que é que planeiam fazer agora, tendo em conta que estamos a poucos meses das relativas autárquicas, o que é que vocês pretendem fazer? Pronto, como referi, basicamente neste momento é impulsionar a candidatura do cabeça de lista do partido para o círculo eleitoral de Setúbal, através, obviamente, daquilo que é utilizado na maior parte dos partidos, ou o tipo de entidades que possam ter esta vertente política ou partidária. O facto de apresentar o partido, desmistificar todos os preconceitos, todas
as informações e clichês errados relativamente ao partido e às pessoas que estão, não só aquelas que estão à frente, sendo dirigentes, mas todas aquelas que compõem exatamente o que é o Partido Nacional Renovador. Nomeadamente através de comum colagem de cartazes, possivelmente vamos tentar criar alguns sites, alguns blogs, passar um pouco a palavra. Isto sempre de uma forma mais moderada possível e objetiva. Isso que eu ia vos perguntar a seguir. Vocês, a nível de ativismo concreto, o que é que vocês têm planeado? Colagem de cartazes, distribuição de folhetos, têm capacidade financeira para isso, ou pensam também começar a entrar nas redes sociais, criar blogs, sites? É óbvio que eu não vou estar a revelar, é óbvio tentar desmistificar todo o projeto, porque assim, para já neste momento estão a ser ainda criados, ou vão ser ainda criadas essas mesmas estratégias. Provavelmente agora, quando os ouvintes estiverem a ouvir, já conseguirão visualizar, ou pelo menos perceber alguns desses resultados, aquilo que for decidido. Em todo caso, sim, passa por digamos, os vários instrumentos que estão ao nosso dispor, nomeadamente, como referiste muito bem, a questão da colagem nos cartazes, de flyers, autocolantes, para modificar um pouco a imagem do distrito de Setúbal dentro dos seus concelhos juntos de freguesia e dar a entender, dar a conhecer, sobretudo, que é esse o maior, pelo menos um dos maiores projetos ou motivações, objetivos, é realmente de dar a conhecer um partido. E ele existe, um partido nacionalista, e é o Partido Nacional Renovador. E é nesse sentido que nós queremos realmente apresentar às pessoas, por muitas aquelas realmente que possam, de certa forma, se refletir ou conseguir identificar com esses mesmos conceitos. Diz-me só uma coisa, como é que é ser ativista de um partido nacionalista num bastião conhecido por ser dos comunas, dos vermelhos? Ora, aí está. É assim, nada é fácil. E o que é preciso mesmo é a vontade. E a minha vontade sustenta-se pela necessidade de querer ver, encontrar mudanças. E essas mudanças, obviamente, passam pela erradicação do comunismo, do pseudo-comunismo disfarçado de capitalismo, que neste momento tem estado impregnado, tem estado assimilado, e já desde 30 anos, fora de 3 décadas, dentro das autarquias, dentro dos populares, por todo este tipo de cultura errada, ignorante. Já agora, desculpe interromper-te, qual é que é a tua opinião relativamente à questão que agora tem andado muito em voga, a questão da proibição do comunismo? O que é que tu achas sobre isso? Ser considerado o comunismo e os respectivos partidos, sejam os trotskianos ou marxistas, ou o que seja, eu penso que aí sim poderíamos estar a lidar com um panorama de plena democracia e liberdade de expressão. Porque só quem souber a história do comunismo, e mesmo a nível da história portuguesa do comunismo, sabe muito bem quais eram os objetivos de Álvaro Cunhal. Assim que foi instaurado, digamos assim, a chamada Revolução dos Escravos, a tal liberdade que hoje em dia supostamente gozamos, não é bem assim. E há muitos jornalistas, e há muitos bloguistas, e há muitos populares e professores, etc. E agora estavas a referir a questão do Bloco de Esquerda. Certamente, e nós temos o conhecimento de que muitos jovens, pessoas nomeadamente jovens, dessa aula política, Bloco de Esquerda e PCP, ouvem esta rádio. Na tua opinião, qual é que achas que são, quais é que são as bandeiras, qual é que é a motivação para os jovens entrarem nas fileiras, não tanto do PCP, mas mais do Bloco de Esquerda, tendo em conta que o Bloco de Esquerda tem aumentado exponencialmente a sua votação?